Olá, minhas crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar na aula de história sobre a convivência dos povos indígenas. Não é? Na nossa cidade tem povos indígenas, não tem? Sim, tem até um lugar reservado para eles na nossa cidade. E hoje nós vamos falar como é que esses povos convivem entre si, ou seja, na sociedade. Então, nós vamos estudar somente na página 13 e 14 hoje. Vamos lá? Então, para isso, nós precisamos começar fazendo a leitura, né? Para nós não nos perdermos. Então, primeiro está lá na apostila de vocês, na página 13, ó, convivência entre os povos indígenas. No Brasil, atualmente, existem mais de 240 povos indígenas que falam mais de 150 línguas. Além da diversidade de línguas, cada povo tem seus costumes e suas tradições. Os povos indígenas estão distribuídos em áreas urbanas e rurais do país. O que é áreas urbanas? Na cidade. E áreas rurais é lá no sítio, na fazenda, tá bom? A maioria vive em terras indígenas, nas áreas marcadas pelo governo, onde as terras são coletivas. O que é coletivas? De todos. Então, não é igual aqui na cidade que cada um tem seu espaço na terra. Não, coletiva é de todos. Então, todos os índios são os donos, tá? Nas terras indígenas, esses povos vivem em aldeias, formadas por um conjunto de moradias e de mais espaços de convivência. Leia o texto e observe as imagens para conhecer mais sobre os povos Craô e Cuicuro. Nossa, que nome difícil, né? E os Cuicuros. Agora eu consegui falar certinho. Mas antes, a professora quer mostrar para vocês algumas imagens que tem de índios aqui na nossa cidade. Sim, tem índios vivendo em aldeias longe daqui, mas nós também temos índio vivendo na nossa cidade. Quantas vezes você passou num semáforo e viu algum índiozinho pedindo alguma coisa ou vendendo algum cesto? Eu mesma já vi um monte e eu peguei algumas imagens da internet que tem índio aqui na nossa cidade. E aí eu vou relembrar com você os índios que moram aqui na nossa cidade e também aqueles que estão lá na aldeia mais longe. Vamos ver? Então, ó, esse índio aqui, ó, é da nossa cidade aqui de Maringá, você sabia? Eu, inclusive, quando teve uma festa caipira, eu tentei pedir para ele fazer cestinhas, porque eu tinha uma festa da caipira para apresentar e eu precisava de umas cestinhas, mas ele não conseguiu fazer o tanto que eu queria, então não deu muito certo. Mas olha ele aqui, ó, trabalhando, vendendo cestos, artesanatos que eles fazem. Essa aqui também é uma índia, ó, está na nossa cidade vendendo o que? Os artesanatos deles, as cestinhas, o cesto de pôr roupa e olha o índiozinho com ela lá. Então, provavelmente você já cruzou com algum índio desse aí perto do seu carro, no semáforo ou até mesmo lá no centro da cidade. E aqui já são os índios vivendo em aldeias. Na nossa cidade, Maringá, o nosso prefeito, ele arrumou um espaço para os índios. Então, aqui na nossa cidade tem uma aldeia. Uma vez eu fui visitar essa aldeia e lá eles são muito pobres, uma situação bem pobre lá. E aí nós levamos algumas bolachas, algumas coisas para eles lá. E vocês precisavam de ver como o índiozinho ficou feliz de receber esses produtos lá na aldeia. Então, se você tiver a oportunidade de um dia querer visitar, tem que pedir permissão, tá? Tem que ir lá na prefeitura pedir a permissão, aí você pode visitá-los, tá bom? Só que não pode descer do carro, porque não por causa da pandemia. Eu acho que agora na pandemia nem pode visitar. Mas quando a gente vai visitar os índios, a gente não pode descer do carro. Pelo menos quando eu fui era assim. Porque a gente pode passar doenças para o índio. Porque o índio não tem imunidade que nós temos, não é? Que uma gripe vem, o nosso corpo defende nós. O índio não tem essa defesa. Então a gente não pode ter muito contato com eles. Então, quando eu fui visitá-los, eu tive que ficar no carro e distribuir os alimentos e fui embora.
Então, é uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura que tem aqui na nossa cidade, tá bom? E agora nós vamos ver sobre a tribo Craô. Nas aldeias dos Craô, as casas formam um círculo com um pátio no meio. Eu vou mostrar essa imagem daqui a pouco para você. A estrutura das casas é de madeira e elas são cobertas com folhas de palmeiras. Suas paredes podem ser desse material ou de madeira, com barro, sem janelas. Você já imaginou uma casa sem janelas? Então, desses índios é assim. E as paredes, gente, pode ser tanto de madeira quanto também de barro. Como que eles fazem de barro? Eles fazem forquilhas parecidas com X assim, vão passando barro por dentro e por fora e fica bem resistente. No pátio central se fazem as cantorias e as festas. Cantorias são os cânticos deles, né? As músicas deles. Em volta das casas acontecem as corridas de toras de árvores. Também vou mostrar aqui nas imagens para você. As aldeias Craô ficam no Tocantins e em uma região do Cerrado, com clima seco, plantas baixas e árvores espalhadas. Lembra que lá em ciência, na apostila passada, a professora mostrou imagem de cerrado para vocês? Que é um lugar bem mais seco, né? Parece até um pouco assim, tem lugares que parece até que é meio deserto, né? O clima é bem seco lá e as plantas são mais baixas, são plantas rasteiras, né? E as árvores é longe uma da outra, a gente não vê tanta árvore. Então, eu acredito que seja uma região bem quente, né? Agora, imagina essas aldeias sem as janelas. Como é que os índios fazem? Lá eles vivem mais no meio do mato, né, da natureza. Então, eu acredito que à noite é bem mais fresco, né, mas durante o dia deve ser bastante calor. Então, vamos ver? A professora preparou algumas imagens também, vamos ver? Então, a primeira imagem, olha, a gente vai mostrar aqui como que é a aldeia deles. Primeiro eu vou mostrar o cerrado, olha os índiozinhos aqui no cerrado. Observe as plantas que nós falamos também lá em ciências. Ó. São plantas baixas, ó, clima bem quente, não tem muitas árvores. E olha como que a aldeia deles é em círculo, ó, tá vendo? É um círculo aqui e nesse pátio central aqui é onde eles cantam, dançam, comemoram as festas, as colheitas, porque os índios, eles comemoram muito essas coisas. Quando a colheita é boa, eles dançam, eles cantam, eles fazem muita festa quando a colheita é boa. Quando chove também, eles costumam dançar e festejar na chuva. Então, ó, se você observar lá longe, você vai ver as casinhas aqui, que é o quê? Nós chamamos a aldeia deles, não é? E aqui vocês vão ver as casinhas e no meio esse círculo grande, ó, que olhando de alto vocês vão ver que o círculo é grande, com várias estradinhas para chegar aqui no centro, ó, no meio, que é onde eles comemoram a festa. Eu acredito que cada casa dessa aqui, ó, tem uma ruazinha para chegar lá no centro da aldeia. E eu estou falando, tá? Não sei se é assim. Vamos ver outra imagem? Olha lá a casa deles, ó. Não tem janelas e é folha de palmeiras aqui. Aí você fala assim, nossa, Pro, e quando chove, não molha? Não, a folha de palmeira, ela é bem resistente. Então, eles colocam um em cima da outra até que fica bem fechadinho. E também ajuda no calor. Por quê? Porque o sol deve ser muito quente lá, né? Ainda mais no cerrado. Então, as folhas vai ajudar ao quê? Ao calor não ser tão intenso, tanto durante o dia quanto à noite. E também vai proteger eles do sol, da chuva, do vento, né? Do frio. Apesar que lá em Tocantins, gente, não faz frio igual aqui, tá? É um clima bem mais quente, bem mais do que a gente possa imaginar em vista do nosso aqui. Então, lá, geralmente, o tempo todo é verão. Não é igual nós aqui que temos o verão bem calor, depois o frio bem frio. Lá não, lá já é sempre calor, dificilmente tem frio lá.
E aqui a corrida das toras, ó, que a professora acabou de ler com vocês. Eles fazem um campeonato das toras, ó, tem até gente assistindo, ó, fotógrafo. Então, é uma das festas bem comemoradas pelos índios craôs, tá bom? Vamos ver agora, ó. E aqui também tá mostrando, né, para vocês, eu coloquei lá, ó, indígena do povo craô durante uma corrida de toras na tradicional festa da batata. Aldeia Santa Cruz, em Tocantins, em 2016. Então, tá vendo como a Pro falou? Eles comemoram as colheitas, tanto de batata, mandioca e outras raízes que eles plantam lá, tá? Então, vamos ver um pouco mais agora de outra aldeia? Agora nós vamos falar dos índios Cuicuro. Os Cuicuro se encontram na região conhecida como Alto Xingu, no Mato Grosso, entre a floresta amazônica. Então, eles também ficam no Cerrado, só que mais próximo da Amazônia, tá? Da Amazônia e o Cerrado. Os alto-xinguanos vivem de modo bastante parecido, mas falam línguas diferentes. Além de morarem na região do Alto Xingu, os povos alto-xinguanos estão ligados por casamentos, festas e trocas de objetos. Suas aldeias têm formato oval, com grandes casas de madeiras cobertas de sapê. Olha, agora a cobertura da casa é diferente. Lá no Craô era o quê? Palmeiras, né? Aqui já é sapê. No pátio central há uma construção chamada Casa dos Homens, onde as mulheres não devem entrar. Ixi, tá parecendo aquelas casas da árvore, né? Então, o que é sapé? Sapé é uma planta do tipo gramínea, né? Rasteira. Seus galhos, depois de secos, são utilizados para a construção de telhados. Vamos ver as imagens que a professora preparou para você? Então, primeiro a professora vai mostrar os índios, ó. Esses são os índios Cuicuro. Agora eu falei certo, ó. As indiazinhas. Olha lá atrás, ó, a casa de sapê deles, ó. Aqui é um momento festivo deles, então eles pintam o corpo, né? Coloca adornos para poder fazer as danças, comemorar ou até casamentos, tá bom? E olha eles aqui, ó. Então eles são diferentes e tem uma casa no meio da aldeia que as mulheres não podem entrar, é só os homens. Eu acho que lá eles discutem sobre as festas, sobre as plantações, as colheitas. Eu que estou falando, né? Eu imagino que seja assim. E as mulheres não podem participar. Então, a professora colocou essas imagens que não tem na apostila para vocês observarem, ó. Que lá atrás, ó, tem lá a aldeia deles, que é de sapê, diferente da aldeia Craô, que é coberta com palmeiras, com as folhas de palmeiras. Mas a sapê também não deixa passar chuva, nem vento, também não molha, tá? Você vê como que os índios aproveitam a natureza para poder fazer suas casas, plantar, colher, caçar e outras coisas, e vem tudo da natureza, não é? Diferente dos nossos índios que moram aqui na cidade, que tem que trabalhar para sobreviver, né? E aí a professora colocou mais uma imagem que é o quê? Da aldeia lá em cima. E o rio Xingu aqui, ó. Então, olha como que é a aldeia deles. Também é feita em círculo, não é? Mas já está perto da Amazônia e do rio Xingu. Então, olha aqui, esse rio, ó, consegue abastecer toda a aldeia com fartura. E veja que já é mudo o cenário, ó. Tem mais árvores, né? A plantação já não é tão rasteira, então acredito que aqui deve ser um lugar bem gostoso para a gente viver, não é? Aí a professora colocou aquele numa data festiva, ó, lá atrás está a aldeia deles, e aí eu preparei mais uma imagem que é a casa deles aqui, ó. Olha a casa. Então é uma aldeia também, não tem janela, mas ó, é bem grande, então aqui vive uma família inteira. O pai, a mãe, o tio, o avô, os primos, vive tudo junto. O índio não vive em casa separada. A descendência dele fica tudo junto com ele. Então aqui é muita gente aqui dentro. Então eles colocam redes, eles dormem em redes, penduram redes, fica tudo ali dentro. Então a família toda, eles cozinham, comem todos juntos, tá? Então não é só o pai, a mãe e os filhos, não. Tem os avós, os tios, os primos, os irmãos, todos morando junto nessa imensa dessa casa aqui na aldeia, ok?
Olha lá, e aí tem imagem na apostila na página 14 de vocês, que mostra já mais amplamente isso daqui, ó. Vista aérea do rio Culuene com a aldeia Cuicurô, da etnia de Cuicurô, lá no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, tá? Eu fui no Mato Grosso, só que eu não cheguei a ir tanto assim. Cheguei mais lá pro lado do Pantanal quando eu fui. E tem muito índio lá, gente, muita aldeia. E eles ficam encantados quando a gente vai lá. Só que eu não cheguei nessa aldeia aqui, tá? Eu fui em outras aldeias que tinha lá, porque lá no Mato Grosso, tanto no Mato Grosso do Sul como no Mato Grosso, pro lado de Cuiabá, pro lado de Rondônia, tem muito índio lá. E a professora teve a oportunidade de conhecer. E aí, na página 14, tem um jogo rápido para você. Então, olha lá. Número 1. Qual é a semelhança de organização do espaço entre as aldeias do povo Craô e o Cuicurô? Então, responde aí para a professora. Pausa no vídeo para responder. Qual é a semelhança entre os dois? O que os dois têm? O Craô e o Cuicurô. Meu Deus, que nome difícil. Depois, número 2. Como são as construções das moradias dos dois povos? Como que é as casas dele que a professora acabou de explicar? Vê aí, depois responde também para a professora. Número 3. Onde são realizadas as festas e as demais atividades envolvendo as comunidades desse povo? Lembra que a prof falou que tem um grande círculo lá no meio, o que eles fazem? Dança, casa, comemora, não é? Então, pausa aí no vídeo, faça que daqui a pouco a professora vai vir corrigir com você. Ó, eu dei um espacinho para você dar pausa, então não vale corrigir com a professora, não é? Então, vamos responder a número 1. Qual é a semelhança de organização do espaço entre as aldeias dos povos Craô e Cuicurô? Vamos ver? Então, olha lá, ó. Nas duas formações há um pátio central. Então, a professora mostrou, pegou até a imagem lá para mostrar para vocês. Nas duas tem um pátio grande, onde eles dançam, comemoram, casam, né? Fazem festas, cantam, isso mesmo. Número 2. Como são as construções das moradias dos dois povos? Olha lá. Craô, as casas de madeiras cobertas com folha de palmeiras, não é? Da Cuicurô, casas de madeiras cobertas de sapê. A diferença é que uma é coberta com palmeira, a outra com sapê, mas elas podem tanto ser de madeira quanto de barro, não é? Número 3. Onde são realizadas as festas e as demais atividades envolvendo as comunidades desses povos? No pátio central é o espaço de convivência entre as pessoas da comunidade indígena. Se você também colocou no pátio central, você acertou. Ou se colocou assim, eles comemoram as festas no pátio, também acertou, ok? E agora a hora da canção. Eu vou deixar para você aí uma canção bem legal sobre o índio. Escuta aí e até amanhã. Hey, 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 terras coloridas, encantadas, as terras do Brasil. Vivia livre de bem com a natureza, coração puro e cheio de beleza, com pés descalços e muita simplicidade, tinha encontrado a real felicidade. Um homenzinho lá de longe olhou e algo viu. Um pedaço de terra no meio do oceano, as terras do Brasil.
Vivia buscando um novo lugar com muita riqueza para explorar, com pés nos sapatos e muita ambição. Tinha encontrado o que procurava então. O índiozinho olhou e não acreditou. Que gente era aquela? De onde eles vieram? De longe se espantou. Todos correram para avistar as grandes caravelas que estavam lá no mar. Houve tumulto e muita confusão, e o índiozinho procurou proteção. O homenzinho também se espantou com o que viu. Quanta gente era aquela? No meio da floresta eram muito mais de 1000. Seu plano seguiu com determinação, dominar as terras que encontrou. Então mesmo os índios já morando aqui, o homenzinho queria tudo só pra si. O índiozinho correu e se escondeu. Queria viver com liberdade, aproveitando tudo que Tupã lhe deu. Conseguiu achar um lugar pra ficar longe de tudo que viu lá no mar, e nunca mais foi visto por ninguém. Em algum lugar da floresta vive muito